Bem, continuando nossas aulas, hoje nós iremos trabalhar com o conceito de acreditação. Obviamente, há a existência de diversas modalidades de laboratórios. Existem laboratórios de análises biomédicas, análises patológicas, laboratório de sangue, laboratório de análise de fezes, urina. Há laboratórios de calibração, há laboratórios de gases, há laboratórios de compressabilidade, laboratórios de usinagem, laboratórios físico-químicos. Há uma grande diversidade de laboratórios. No entanto, sobre um outro aspecto de se avaliar os trabalhos, todos os laboratórios eles precisam de acreditação. Há uma diferença, modalidade de laboratórios que são certificados, mas nem todos os laboratórios são certificados e acreditados, e nem todos os laboratórios são acreditados, né? Então a acreditação é realmente um parâmetro bem interessante. Temos aqui trabalho ético, sério e qualidade para os serviços e seus funcionários. Bem, ética, seriedade, qualidade. A qualidade ela pode ser testificada pela redução nos erros. A seriedade e a ética são valores intangíveis. Não temos como dizer que uma pessoa é 40% mais ética que outra. Não temos como dizer que um laboratório é 50% mais ético que outro, né? Que é mais sério. Porém, critérios de confiabilidade, que é o que nós lemos aqui embaixo, é fundamental que a garantia da confiabilidade e precisão das análises e resultados obtidos. Ora, esse caráter fundamental, que está inserido numa palavrinha chamada confiabilidade, e logo em seguida a palavra precisão, é de acurácia, né? E precisão. E a confiabilidade pode ser através de intervalos de confiança, né, pelo nível de confiança estatístico elevado. E qual seria esse nível de confiança, professor? Está falando de 95%, 98% de confiabilidade do nível das análises, admitindo-se, por exemplo, com 98% de confiança, de confiabilidade, que 2% dos erros são admitidos. Acima disso, nós já não temos um padrão de qualidade que entra no critério de que seja fundamental. Então, professor, em linhas gerais, a acreditação seria o quê? Seriam parâmetros rigidamente seguidos, determinados para que determinado laboratório ele se enquadre. Se ele não estiver enquadrado nesse parâmetro, então ele não pode receber a classificação de acreditado, um laboratório que tem acreditação. Nesse sentido, a acreditação é uma forma de assegurar à população que determinado laboratório fornece, de fato, resultados fidedignos. Professor, o senhor está dizendo que não haverá erro, não existe erro. Existirá erro. Existirão erros, porém, dentro de características de margens estatísticas, margens de confiabilidade, no qual se permite errar. Cito, por exemplo, 98% de confiabilidade, intervalo de confiança dos erros e tal, de margem de erro. Subentende-se que até 2% possa errar. Acima disso não é aceitável. Continuando. Luizane Maria Falci Vieira, que era diretora científica do SBPC, eu achei bem interessante. Ela falou assim: hoje a palavra acreditação
entrou definitivamente para a agenda nacional. E temos todas as evidências partindo, inclusive de compradores de serviços, de que o reconhecimento de um prestador se fará na medida de sua qualificação. Se nós formos esmiuçar o que ela disse aqui, é bem interessante. Entrar na agenda nacional, mostrar evidências. Essas evidências são mostradas a quem? A quem realmente prestamos serviço, a quem paga. De um reconhecimento de prestador de serviço na medida de sua qualificação. Então, realmente, há uma necessidade iminente de que a prestação de serviços na confecção de análises de amostras, ela deve ter uma responsabilidade muito grande. A acurácia, a precisão dos resultados deve ser o foco. Fazer a acreditação laboratorial não é obrigatório, olha só que interessante, mas consiste em uma forma de realizar o controle de qualidade do serviço prestado. Obviamente, e de fato, não é obrigatório. E deixo bem claro, a pessoa não faz um laboratório hoje e amanhã ela já tem uma acreditação. Claro que não. Ela vai montar um laboratório, ela vai desenvolver os seus planejamentos, as suas plataformas de trabalho e vai buscar certificações, e após um certo tempo em que os seus processos estiverem ajustados, ela começa a buscar, a ter como alvo o processo de acreditação. Temos aqui a Organização Nacional de Acreditação, ONA, coordena o Sistema Brasileiro de Acreditação. É interessante, mas pode estar relacionado com um laboratório de patologia. Isso não é o cerne da questão, não é o fator primordial da discussão. O fator primordial é o que vem a seguir. Ela apresenta métodos e normas que são aplicados por uma instituição acreditadora credenciada no momento da avaliação. Independente da funcionalidade de um laboratório, pode ser de calibração, pode ser de avaliação sistemática, há uma necessidade que existam um órgão que vai regular o processo, vai coordenar, melhor dizendo, é um órgão que vai coordenar o processo, e há necessidade que existam métodos e normas para que possa se fazer um mecanismo de avaliação. Eu sempre trabalho batendo nessa tecla. Não podemos, de forma alguma, em nenhum critério de engenharia, abrir mão de métodos, de normas. Não podemos achar que a construção de um processo ela se processa somente empiricamente com critérios de inventividade, genialidade, criatividade. Ser genial, ser criativo, ser inventivo não representa nada se você não deixa uma norma, um método que possa ser replicado e possa ser reavaliado. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, ela já tem um programa de acreditação. Isso aqui eu trouxe, que é bem interessante, de medicina laboratorial. Essa instituição fornece o certificado de acreditação, que é o PALC, né? Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos. Isso já é um indicativo de como se processa uma análise. É realmente um selo que, quando um laboratório recebe, laboratório PALC, acreditação. Ora, não é somente a entrega para um serviço de qualidade, é toda uma preocupação com a mão de obra que presta esse serviço, com os prazos, com determinado tipo de valores éticos de como repassar a informação, até a forma como se vai passar um e-mail, até a forma como vai se receber esse material, ela tem que ser pautada através de normas, de métodos que devem ser discutidos.
Temos aqui, ó, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e esse órgão dispõe do DICQ, Sistema Nacional de Acreditação. Então nós temos aqui, ó, um Sistema Nacional de Acreditação. Bem interessante essa avaliação. Temos aqui, ó, Colégio Americano de Patologia, CAP. Essa instituição emite uma acreditação de cunho internacional. Você tem acreditação internacional. Como se processa esse fenômeno, né? De um laboratório criar métodos, criar ações, novas tecnologias, trazer novos mecanismos de avaliação, dada a entrada no processo de inscrição. Empresas especializadas com pessoas especializadas em análise, são os auditores de qualidade, irão fazer as auditorias. Análise e avaliação segundo as normas e procedimentos do CALC. A Comissão de Acreditação em Laboratórios Clínicos irá fazer o procedimento. Uma das teorias ou uma das análises que pode ser levantadas seria: eu posso ser certificado e não ser acreditado? Eu posso continuar no mercado apenas tendo certificação e não ter acreditação? Pode. Agora, é correto? Deve-se fazer isso? Sob o meu ponto de vista, não. Acreditação ou certificação? A certificação consiste num método no qual uma instituição terceirizada, é responsável por avaliar se um produto ou serviço prestado está de acordo com determinados requisitos. Os ISOs da vida, né? Você vai receber um selo certificador de qualidade. Claro, você irá passar por auditorias. Professor, certificação é acreditação? Não. Tá? Subentende-se que a acreditação seria um processo mais complexo. A acreditação vai muito além da fiscalização. No caso, ela inclui a busca por desenvolvimento contínuo do laboratório. Além disso, propõe auxiliar não apenas no âmbito científico, mas também na gestão dos estabelecimentos. Então, há uma mudança estrutural na forma como vai se apresentar esse serviço. Dentro de um laboratório que é de uma empresa privada, esse laboratório ele pode ser acreditado, com certeza. Ele pode ser certificado e, com o tempo, na gestão responsável dos processos, ele pode receber o selo de acreditação. Você tem uma outra denominação, que seria a avaliação de conformidade. E o que seria uma avaliação de conformidade? Muito se usa, né? Estando em conformidade com as leis vigentes. E o que seria isso? É o meio pelo qual um produto, processo, olha só, produto, processo, sistema ou serviço é avaliado e comparado com uma referência, de forma a propiciar um adequado grau de confiança, olha a estatística entrando novamente, de que o mesmo atende os requisitos pré-estabelecidos em padrões, normas e regulamentos técnicos. Então, o que seria conformidade? Pode ser um produto, pode ser um processo, pode ser um sistema, pode ser um serviço, que ele é avaliado com valor de referência. Aí muito se fala na curva gaussiana, né, da distribuição normal. Então é até interessante um objeto de aula que nós tenhamos essa análise para que a pessoa entenda o que é esses padrões de referência, né? Atendendo a requisitos estabelecidos, padrões, normas e regulamentos técnicos. Aí é correto usarmos o termo, estando em conformidade. Temos aqui, olha, de avaliação de conformidade. Temos declaração da conformidade pelo fornecedor, inspeção, etiquetagem, ensaios, que são fundamentais, certificação, propriamente dito, certificação do sistema, certificação do produto, certificação de pessoal, certificação de serviço. Ora, obviamente, se você chega a um critério que você consegue
as certificações do seu processo, do seu produto, do pessoal que trabalha, do serviço que é ofertado, é um caminho, é um passo significativo para que você consiga atender a critérios que são importantes para um processo de acreditação. Temos aqui, IAF, Fórum Internacional de Acreditação, Associação de Organismos Acreditadores. Você tem fóruns internacionais. No Brasil você tem o Inmetro, que é o organismo acreditador, credenciador também no mecanismo. Tem a terceira parte, o organismo de certificação, que é o organismo de terceirização. Então você teria o Inmetro como credenciador no Brasil, você tem parâmetros internacionais, você tem a terceirização dos organismos de certificação e as ISOs, os ABNTs e outras. Pessoal, eu posso, quanto a uma figura física, pessoa física, ser uma pessoa que tenha a acreditação do seu serviço, do seu trabalho, como um auditor Master Quality, um auditor Master de qualidade, e receber certificação internacional? Obviamente que sim. Só que há com H no sentido de existir uma necessidade de conhecimento de uma língua estrangeira, principalmente o inglês é fundamental, de conhecimento básico de vários outros processos de certificação no Brasil. E obviamente quando você passou pelas avaliações, pelas provas, e houve a necessidade, houve a necessidade iminente de um conhecimento maior, nada impede que um trabalhador, que uma pessoa possa buscar em outras, vamos dizer assim, outros países e outros órgãos, um conhecimento maior para determinada área, né? Agora, realmente tem custo, né? Então, nesse sentido de acreditação, falou-se de confiabilidade, margem para erro, temos um dos grandes pontos, que seria o erro de diagnóstico, seja de qual tipo de laboratório. Qual é a tentativa em relação aos erros? Você colocar esses erros dentro de um intervalo de confiança. Se for 98% de confiabilidade, professor, que eu trabalho de confiabilidade para as análises, admite-se que você tem 2% para errar. Um laboratório precisa de fases e profissionais diferenciados para analisar um exame. Ou seja, não adianta somente você investir em processo, máquinas altamente tecnológicas e a mão de obra, para tanto, ela não receba o treinamento que seja concomitantemente evoluído em relação ao nível de tecnologia que se emprega dentro de um laboratório. Desde o recebimento da coleta até a leitura final, nenhuma das fases deve ser prestada por quem não tem especialização na área. Ou seja, você não pode ter um laboratório, você busca a acreditação num processo e você vai terceirizar para um outro órgão um tipo de análise que um consumidor vai chegar com você para você fazer esse tipo de análise, você vai mandar para outro lugar. Não pode se fazer isso. Ou seja, o processo de acreditação dentro desse laboratório com material que seja exposto ao seu método, à sua avaliação, com o material humano que irá fazer esse tipo de análise. Temos aqui erros tipo da falha na comunicação do exame. São diversos os fatores que levam à falha na fase pré-analítica do exame. Primeiro, a comunicação, no caso, análises clínicas entre o paciente e o laboratório. Erros mais comuns, escrita ilegível do profissional que enviou a requisição do exame. O que acontece muitas vezes? Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de análise de solo. Muitas vezes o cidadão ele pega uma análise de solo, vai mandar para um laboratório. Há uma ilegibilidade da escrita, escreveu com uma caneta, molhou, perdeu o dia, que no caso é a data daquela análise, ele não soube dizer qual seria uma amostra 1, uma amostra 2, ele não sabe se a amostra é no lugar mais alto, se é de um brejo, se é de um lugar mais seco. C, na identificação, né, dessa amostra, com todos os requisitos que são necessários, houve falha, isso para o laboratório é uma margem de erro. Cabe também a análise de um laboratório aceitar um tipo de amostra que pode estar mascarada e ele ter seus parâmetros de segurança. Olha, recebi tal coisa, mas assine que eu estou recebendo essa amostra desse jeito. Pode ocorrer também alterações durante a fase analítica, do caso de análise, que seria
temperatura ambiente não ideal para análise, troca de amostra, reagentes contaminados, mal conservados, ou seja, fora de um padrão de validade, com problemas na validade ou até mesmo no erro nos preparos desses, né? Então, todo esse tipo de erro, ele tem que estar dentro do procedimento, ele tem que estar num plano de contingência para que, quando for sofrer um processo avaliativo, quando for sofrer não, for submetido a um processo de avaliação, de auditoria, ele tenha todos esses critérios para mostrar. Um equipamento não calibrado, né, que apresenta sujeira, que apresenta, por exemplo, uma vibração inconstante, presença de interferentes no ambiente ou na aparelhagem, erro nas pipetas, vidros, equipamentos sem a devida higienização, ou seja, todas essas margens de erros, elas devem ser analisadas de um processo de acreditação. Temos aqui, indicadores que podem auxiliar na gestão do seu laboratório. Aí são alguns indicadores que podem ser tangíveis ou não. Por exemplo, satisfação do seu cliente. Há uma pesquisa chamada pesquisa de satisfação segundo a teoria de Leque. Você diz assim: 5, altamente satisfeito; 4, satisfeito; 3, mediamente satisfeito; 2, ruim; 1, péssimo. Por exemplo, não é tangível, né? Você não consegue realmente avaliar intuitivamente todos os processos. Por exemplo, a satisfação, a qualidade. Agora, o tempo de espera, você consegue. O atendimento é também intangível. Tempo para a realização dos exames que você vai fazer, das amostras, custo, faturamento, consumo por centro, né, de custo, consumo por centro de, quer dizer, produção por médico, no caso de laboratórios clínicos, fluxo de caixa. Quer dizer, podem ver que existem critérios de gestão envolvidas no processo de acreditação. Aí você tem, como foi falado anteriormente, as organizações internacionais, né? Então aqui, International Organization for Standardization, ISO, né? Presente em mais de 160 países, organização não governamental com maior número de publicações de normas internacionais ao que se refere à padronização de sistemas e métodos. Professor, mais uma vez o senhor está batendo na tecla de padronizar sistemas e métodos. Sim, se eu não tenho padrão, eu não tenho conformidade, que foi o que nós analisamos anteriormente. Temos ensaios de calibração, né? Laboratórios de ensaio ou calibração, nós temos o International Electrotechnical Commission, né? Temos normas do ISO 17025, são requisitos básicos para padronização de laboratórios em nível internacional. Se eu posso ter um laboratório acreditado no Brasil, mas ele não é acreditado internacional, depende do tipo de acreditação que foi requerida. Mas sabe-se que há laboratórios que são acreditados em nível internacional, né? A partir desta norma, é concedida a acreditação aos laboratórios, o que garante o reconhecimento de suas competências não só dentro do país onde ele é acreditado, mas em todos os países onde existe um reconhecimento mútuo. Ou seja, se esse processo de acreditação ao qual ele foi submetido, ele tem um reconhecimento dos padrões e normas em nível internacional, a pessoa desse laboratório que vai procurar, por exemplo, vai procurar esse laboratório para fazer uma amostra, sabe-se que esse resultado que será obtido, ele pode ser expresso com validade internacional. Temos aqui o PAL, que foi falado, né, um selo. Isso daqui, qualidade e segurança reconhecidas pelo segundo ano consecutivo, estamos incluídos no grupo de laboratórios brasileiros acreditados no programa de acreditação em laboratórios clínicos. Temos aqui de calibração, acreditação de laboratórios, ISO, que foi falado ainda agora, 17025. Aí nós temos ensaio, que foi objeto de uma aula nossa, temos as análises clínicas, temos a calibração, temos os BPL, né? Então, norma do Inmetro, critérios para acreditação de laboratórios de ensaio segundo os princípios da BPL. Permanente,
temporários, móveis, próprias instalações de clientes, requisitos gerais para a competência de laboratórios clínicos. Você pode avaliar aqui, professor, um laboratório que presta um serviço, por exemplo, um ônibus, uma van, que vai prestar um serviço itinerante, a palavra mais correta é essa, itinerante. Ele pode receber acreditação? Pode. Ele pode ser certificado, ele pode receber acreditação, desde que ele siga todas as normas que são necessárias. Aqui um exemplo do modelo de certificado de acreditação, né? Então, é o modelo que a pessoa realmente vai botar lá na porta de entrada, né? Quando os clientes forem buscar os serviços. Olha, reconhecimento mútuo internacional de acreditação e cooperação internacional, tarará, tarará. Muito interessante isso aí para um laboratório, né? Houve também aqui alguns projetos, não está tramitando no Senado, o projeto de lei número 126 de 2012, que torna obrigatória a avaliação e a acreditação e certificação de qualidade dos hospitais. Já pensou se isso fosse verdade? Seria bem interessante, né? O serviço de saúde que se submete à acreditação necessita de um período em média de 12 a 16 meses para se adequar aos requisitos de qualificação. Você imagina os hospitais do SUS brasileiro tendo que passar por processos de acreditação. Nós efetivamente teríamos serviços de qualidade bem elevada, né? Bem superior. Aqui nós temos uma portaria de 16 de junho de 2009. O presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, INMET, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no artigo 4, lei no 5.966, de 11 de dezembro de 73, e tal, estrutura regimental aprovada pelo decreto tal. Aí diz aqui, artigo 1º, aprovar a sua fiel observância, regulamento para o uso das marcas, dos símbolos de acreditação, de reconhecimento de conformidade, já sabemos o que é, aos princípios de boas práticas de laboratório, BPL, e dos selos de identificação do Inmetro. Artigo 2º, publicar esta portaria, regulamento e especificações no Diário Oficial da União, quando ocorrerá início da vigência, revogando as disposições. Então, vamos dizer assim, uma normalização de qualidade industrial, que ela tem uma portaria, né? Então, e não é de pouco tempo, né? Então, percebe-se que há uma necessidade iminente de que os processos que são ofertados, ele tenham qualidade realmente. Regulamento para o uso de máscaras, símbolos, tal. Este regulamento contém regras da utilização de marcas, foi lido, são propriedade do Inmetro sem prejuízo a outros cuja titularidade venha a requerer marcas estampadas no anexo 1, as quais depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPE, ou seja, você pode também gerar patente, né? Das marcas do Inmetro, responsabilidade e finalidade, são consideradas marcas do Inmetro todos os sinais distintos depositados e registrados no INPE. Então aqui você percebe que a utilização de critérios para certificação e acreditação é um foco, né, para laboratórios. Aqui uma da marca do Inmetro, nível 1, muito conhecida. Temos aqui, nível 2, marca a sigla, Inmetro. Aí você tem aqui, nível 3, símbolo de acreditação, identificação do tipo de acreditação, vai ser identificado aqui em cima. Aí pode ser gestão de qualidade, gestão ambiental, gestão de qualidade de norma tal, gestão de qualidade, gestão de floresta, de produto, de pessoas, responsabilidade social, segurança veicular, produtos perigosos, laboratórios clínicos, ensaios BPL. A gente teve uma aula aqui, nós analisamos o que seriam ensaios, calibração, olha só. Então, entende-se que existem as normas que são as normativas, né, para que isso tenha validade. Selo de identificação, olha, nível 1, metrologia, aí vem chancela, autenticação, aplicação de certificação de calibração, certificação de material de referência, certificação de ensaio de proficiência, relatório de ensaio.
Selo de material de referência, aplicação, rótulo de frascos e materiais de referência, rótulo para amostras, ó. Etiqueta de calibração, tá aqui a etiqueta, tem a data aqui, ó, a numeração, aplicação dos itens calibrados, selo de identificação dos organismos designados nível 3, aí vem documentos emitidos por organismos designados para realizar serviços, identificação do escopo do organismo. Então, pessoal, percebemos que esse mecanismo, ele é um mecanismo bem interessante,